Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara, com transmissão no canal 21 da NET aqui em Araraquara e também com transmissão na TV Educativa de São Carlos. No programa de hoje, estamos recebendo a honrosa e ilustre presença do eminente desembargador Antônio Rafael Silva Salvador, que é professor universitário, desembargador do Tribunal de Justiça, que também pertence ao quadro associativo da APAMAGES, Associação dos Magistrados Paulistas aqui do nosso estado de São Paulo, e para nós é uma grande referência. Desembargador, é uma grande honra ter o senhor aqui no programa Nosso Direito, o senhor que sempre está aqui em Araraquara nos atende tão prontamente, e eu gostaria de conversar com o senhor sobre essa obra jurídica que foi lançada a respeito das reformas do processo civil, né? O senhor participou, junto com a nossa professora aqui da casa, a professora doutora Patrícia, que um livro, né, sobre essas mudanças no processo civil, porque há uma crítica muito veemente da sociedade que o processo no Brasil é demorado, enfim, o processo na justiça demora, a justiça é muito lenta, e nós estamos vendo então mudanças na legislação que visam aí acelerar melhor o processo na justiça brasileira. Nós temos aqui a imensa satisfação de recebê-la, uma grande honra, obrigado. E eu começo perguntando ao senhor exatamente o seguinte: essas mudanças na lei, o Brasil realmente precisava dessas mudanças no processo civil brasileiro? Olha, eminente juiz Galhardo, eu não sei bem se o Brasil precisava, São Paulo precisava. Eu digo isso porque numa das palestras que eu fiz em Rondônia, eles me perguntaram quantos processos em São Paulo eram julgados por dia. Eu disse, olha, é muito difícil, porque são muitas câmaras, só de direito privado são 35, mais umas 30 de direito público e tal, os criminais. Mas eu posso dar um exemplo. A minha Câmara julga por dia, quando ela se reúne, 220, 230 recursos. Em um dia, em um único dia. Em um dia. Então, os desembargadores do Tribunal de Justiça de Rondônia não me desmentiram, não sei se acreditaram, ficaram um pouco assustados. O número é alto. E fomos jantar. Então, na hora que nós estávamos jantando, virou o presidente do tribunal no meu ouvido e falou assim: doutor, o senhor deve ter estranhado a nossa reação, né? Eu falei, não percebi e tal. Ele falou, porque nós, em Rondônia, todo o tribunal não julga 200 processos por ano. Nossa. O tribunal inteiro não julga 200 processos por ano. São Paulo, cada Câmara julga por dia 230, 220, 230, quando não mais. Então, por isso que eu digo que o grande problema talvez não seja do Brasil na necessidade da reforma processual, mas no Estado de São Paulo, sim. Com certeza. Ainda mais agora que um projeto de lei que se converteu em lei, aliás, exigiu que todos os processos fossem distribuídos. Quando nós tínhamos aquela carga semanal, a gente vai se acostumando à carga e vai trabalhando nessa carga. Então, eu recebia, por exemplo, 25 processos por semana. Ele trabalha 25. Mas os desembargadores hoje receberam 2.500 processos numa batelada só. Como é que vai dar conta? O mandamento de você. Fora os 25 que continuam sendo distribuídos. Entendo. Esses 2.500 seria o acervo passado. Bem, tudo isso mostra que, pelo menos para São Paulo, eu acredito até que para o Brasil inteiro, em grau menor, mas para São Paulo, realmente, reforma processual era importante. Agora, desembargador, e essas mudanças que nós estamos verificando na lei, o senhor acredita que elas realmente possam trazer essa maior celeridade? Acredito que sim. Acredito que sim. Talvez um exemplo mostre bem isso. O Superior Tribunal de Justiça acaba de estabelecer que ele fará um agrupamento dos processos idênticos a serem julgados, a matéria sendo a mesma, e eles julgarão um só
e aplicarão a todos. Entendo. Eles julgaram, numa ocasião, 250. Entendo. Então, isto realmente vai melhorando. Veja as reformas que foram feitas. Neste livro, que nós devemos, acima de tudo, à grande professora Patrícia Marchetto, nós fomos encarregados de falar sobre o artigo 285A, Sim. que eu acho uma reforma muito interessante nesse artigo. Do que ela trata? Diz o artigo 285A que quando nós tivermos distribuído para aquela vara processo que ali já tem sido julgado no mérito, aquele juízo já está sedificando uma doutrina a respeito daquele assunto. Então o juiz pode, ao receber o processo e verificar que este caso é exatamente aquele que está sendo julgado, sempre da mesma forma, ele pode desde logo julgar improcedente. Entendo. Então, veja, nem citação do réu. Teria. Extraordinário, não é? Sim, já, digamos, acaba com o processo logo no seu início. Então, lá na sua vara, você começa a receber caso de reclamação a respeito de telefone, dessas companhias de telefone fixo que estão cobrando. Cobra então, isso, cobra aquilo. há umas teses que já estão sendo repetitivas. Então, esses casos o juiz já julga improcedente imediatamente, só improcedente. Entendo. Ele não pode julgar procedente. Quer dizer, não pode julgar favorável a quem está pedindo. Não. Mas se na vara tiver, na justiça ali onde está sendo pleiteado aquele direito, se já tiver um entendimento de que aquele pedido não é cabível, ele pode então denegar de pronto. Agora eu perguntaria, desembargador, isso de alguma maneira não está cerceando a defesa, não está, digamos, reduzindo um pouco essa questão da ampla defesa, do amplo debate dentro da justiça? Como é que o senhor enxerga Talvez só isso? do amplo debate, porque o réu não será prejudicado, ele é beneficiado. Porque não vai ser julgado contra ele. Não vai ser julgado. Ele não vai ter nem que procurar advogado, nem ter despesa, preocupações, porque vai ser julgado Contra ele. a favor dele. A favor dele. Para o autor, é que nós poderíamos pensar, mas o autor não está não está vendo o seu caso julgado imediatamente, antes de qualquer discussão, antes de qualquer prova, tudo isso. Não, porque exatamente a tese é a mesma de direito, não envolve matéria de fato. A matéria de fato é indiscutível. Então aquela tese de direito é que só está sendo julgada. E se ele se conformar, se o autor se conformar, ele não vai ter despesa, porque era uma ação que forçosamente seria julgada contra ele. E ele teria as custas, teria até a sucumbência desse processo. Perfeito. Agora, se ele não se conformar, diz, não, a situação é um pouco diferente, eu acho que não poderia ter feito esse julgamento de improcedência imediato, etc. Tal, ele pode apelar. Entendo. E com a apelação dele, o réu então será citado. O réu será citado para acompanhar, só acompanhar o recurso de apelação. Se a apelação não for provida, extingue-se de vez o processo. Se a apelação for provida, volta e o réu será citado para se defender. E aí o processo vai adiante. Daí vai adiante. Perfeito. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito.
Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito. O programa Nosso Direito que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através dos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. Pode participar também através do e-mail direito@uniara.com.br. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de Sua Excelência, o desembargador Antônio Rafael Silva Salvador, que é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, também professor universitário e também um grande amigo aqui de Araraquara. Toda vez que está em Araraquara, ele nos visita aqui na nossa Uniara. Desembargador, perguntaria ao senhor. O senhor então mencionou um dos mecanismos de celeridade do processo, essa questão do processo, digamos, já morrer logo no início, quando se trata de uma coisa já repetitiva naquele foro, naquela justiça, né? Há também um mecanismo, e aí já é de grau superior, de instância maior, que é a chamada súmula vinculante, né? A súmula vinculante, o Supremo Tribunal Federal decide uma questão e vale para todos os casos iguais, mais ou menos como o senhor disse no primeiro bloco do nosso programa. Eu perguntaria qual é o julgamento que o senhor faz dessa súmula vinculante e faço uma provocação. Ela não está, de certa forma, limitando, cerceando a produção intelectual dos magistrados, dos operadores do direito de uma forma em geral, já que o Supremo determina que aquele caso tem que ser sempre julgado daquela forma? Meu colega Galhardo, eu entendo o seguinte, que o remédio buscado tem que ser para a doença momentânea. Naquele momento existe uma doença que está exigindo um determinado remédio. A partir do instante em que nós sonhamos, quem sabe a gente chega lá, vamos ter uma calma maior para poder o juiz estudar com mais calma os processos, tudo isso. Talvez isso não se justifique, mas hoje em dia é muito importante, não é mesmo? O Supremo tem muitas ações em andamento, muitas repetitivas. Não, e quando ele emitia a súmula, essa súmula dele não era vinculativa, não vinculava o magistrado. O magistrado poderia decidir contra, evidentemente, se chegasse ao Supremo... Ele ia mudar. Ele iria mudar, mas todo um trâmite até chegar lá. Então, nesses casos, nós teríamos essa súmula vinculante impedindo que haja julgamento contra aquela tese que já foi decidida com força vinculativa. E tem uma questão também a ser colocada, não é, desembargador, que é o seguinte: aquele que conseguisse chegar até o Supremo, que isso tem um custo, advogados, etc., etc., teria a decisão reformada a seu favor. E aquele mais humilde, talvez, acabaria tendo que acatar a decisão do juiz da cidade, decisão essa contrária à interpretação do Supremo, né? Mas acabaria tendo que acatar porque não teve condições de recursos para chegar até o Supremo, né? E uma outra questão que eu queria que o senhor também colocasse para o nosso telespectador, inclusive o senhor está em Araraquara e proferiu palestra sobre esse tema, é a chamada tutela antecipada, tutela de urgência, enfim, aquela situação em que o juiz de plano já dá uma decisão favorável ao autor, ao pedido que está ali sendo feito, etc. O senhor pode explicar sobre essa questão? Na verdade, o artigo 273 veio criar a tutela jurisdicional antecipada. Porque sempre nós tivemos a grande ideia, e é uma verdade, que a demora no julgamento dos processos beneficiava uma parte só, o réu. Certo. Então é justo que nós façamos um mecanismo qualquer para evitar que continue isto. Então vai o autor lá, demonstra todo o seu direito, ele está realmente com base em decisões continuadas no mesmo sentido, tudo isso, e esse processo pode levar 4, 5 anos para ser julgado, às vezes pelo juiz, fora a fase recursal. Já a tutela jurisdicional antecipada
vai beneficiar o autor. O autor demonstra que as provas todas são favoráveis ao seu direito e que a sua alegação traz uma verossimilhança que o juiz vai examinar e acreditar. Então, o que o juiz faz? Ele faz o julgamento desde logo daquela matéria. Agora, isto não vai impedir que o réu continue lutando e tentar demonstrar que a tutela ali não era caso de aplicação. E pode até ganhar, porque a tutela jurisdicional antecipada concedida, ela não é definitiva. Ela não é uma sentença de mérito definitiva. É um julgamento que contra ela cabe o chamado agravo, que é o que estão dizendo hoje, que claro que tem que ser o agravo de instrumento, porque se vai segurar no agravo retido não adianta nada. Não muda nada. Então, essa situação poderá amanhã, com a prova ainda nova que o réu tente fazer, pode ser modificada. Mas o importante é que o juiz já vai decidir aquela tutela, aquele pedido imediatamente. Nós tivemos um exemplo agora, até bem interessante, talvez para o programa seja interessante. Eu vi um processo em que o autor mostrava que o filho dele, de 5 anos, precisava tomar um remédio no prazo de 3 ou 4 dias, senão morria. Morria. Os médicos todos atestaram isso, que era um fato. Muito bem, então o que se fez? O juiz, ao verificar aquilo e se convencer do perigo, da necessidade dessa tutela, ele deu a tutela jurisdicional antecipada e mandou o INSS dar o remédio. Deu, a criança se salvou. Bom, o processo foi para o tribunal e caiu comigo. Eu olhando aquilo, falei, meu Deus do céu, coisas interessantes aí. Primeiro, a Justiça Estadual conheceu de uma ação contra um órgão federal. Seria da competência da Justiça Federal. Decidiu, concedeu uma tutela jurisdicional irreversível, porque não adiantava o juiz depois mudar, que já tinha tomado o remédio, né? Tudo isso. E daí eu conversando com o juiz, ele disse, pois é, doutor, eu vi, mas o senhor acha que eu poderia mandar isso para a Justiça Federal se ele precisava de tomar esse remédio em 3 ou 4 dias? Ia demorar. Então, eu concedi, o Instituto percebeu a urgência, concordou, deu o remédio e a criança se salvou. Eu disse perfeitamente. E sabe o que aconteceu? No tribunal eu confirmei a sua sentença. O senhor confirmou? Perfeitamente. Então veja que a tutela jurisdicional antecipada, conforme o caso, é muito interessante, muito necessário. Muito importante. Bem, nós vamos mostrar aqui a capa do livro para todos conhecerem essa obra jurídica que foi organizada pela doutora Patrícia Marqueto, que é professora aqui do Centro Universitário de Araraquara e que tem a participação também do desembargador Antônio Rafael Silva Salvador. Desembargador, me diga uma coisa, nosso programa está chegando ao final. O senhor acredita que a nossa legislação processual caminhará cada vez mais para a busca dessa celeridade, dessa efetividade, ou nós ainda estamos muito presos culturalmente àquelas ideias, digamos, já um tanto quanto antigas ainda, daquela situação de que quando uma parte fala, a outra tem que falar, depois fala de novo, enfim, aquele processo enfadonho, cheio de nuances, cheio de detalhes. O que o senhor pode falar para nós aqui nesse fecho do nosso programa? Olha, não há dúvida nenhuma de que essa modificação do Código de Processo, que se repete sempre, grandes novidades, muda aqui, muda ali, muda, sempre para melhor. Ela vem de um grupo de estudiosos lá de Brasília, do Brasil inteiro, liderado pelo ministro Sálvio Figueiredo Teixeira. O ministro Sálvio era dotado de uma inteligência, mas ele teve um problema físico e não tem mais condições de trabalhar. Mas o grupo continuou o mesmo,
E eu até tive a honra de participar de algumas reuniões desse grupo, e a ideia é essa, sempre modificar o processo para aquele a real necessidade das partes. Perfeito. Então aquele código sonhador de 1973, do professor Buzaid, lindo, maravilhoso, mas que não se coaduna com as necessidades atuais e pela quantidade de processos que nós temos, ele está sendo modificado, mas sendo modificado violentamente. Eu acredito que nós vamos ter realmente uma justiça muito mais rápida, inclusive com as situações que nós encontramos com juizados especiais, os chamados pequenas causas. Com conciliação. Nós estamos fazendo conciliação também em segundo grau. Tribunal, mediação. Mediação e a lei da arbitragem. E a lei da arbitragem. Que eu não gosto dela. Então, já fica o convite para um próximo programa falarmos da lei de arbitragem. O nosso programa chega ao final, infelizmente, mas eu gostaria de agradecer muito a presença de Sua Excelência, o desembargador Antônio Rafael Silva Salvador. Lhe devolvo a palavra para suas considerações finais, desembargador. Olha, vir a Araraquara é uma honra para qualquer pessoa. E para aquele como eu que gosta de Araraquara, que sente que a Morada do Sol é um dos sonhos de todo mundo gostaria de morar aqui, isso é uma maravilha. E aqui encontrar pessoas como a minha caríssima professora Patrícia Marqueto, inteligente, culta, amiga, e o meu irmão, João Galhardo Filho. Mas Galhardo, um juiz reconhecido no Brasil inteiro. Muito obrigado. Sabem todos o prêmio que ele acabou de receber no Brasil. Este moço vem, me abraça, me recebe e me traz aqui para isto. É uma alegria. A honra é toda Voltarei nossa. Quantas vezes precisar. Já fica o convite. A honra é toda nossa. Agradecemos mais uma vez ao desembargador Antônio Rafael Silva Salvador. Agradecemos a você, telespectador, e convidamos a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.